boa noite, né? E bom dia, se for do outro lado do mundo, então boa tarde. Observa só, né? Good afternoon, good morning, good night. Good morning, good night, good afternoon. Não nessa ordem. Morning, manhã, afternoon é tarde e night é a noite. Então good quer dizer o que? Boa noite. Good pode ser também boa tarde. E good pode ser também bom dia. Bom, né? Sim, pulando essa parte, né? Eu quero falar sobre casamento. Aqui, ó. Em Marcos, eu vou direto no texto. Em Marcos 10, versículo 8, né? Diz o que? O próprio Jesus, né? Falando, diz o que? E com a sua mulher, né? Serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, se refere ao Pai, né? O que meu Pai juntou, diretamente falando, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Preste atenção nesse texto, né? Não se espelhe, né, por os reis na época do Velho Testamento. Não se espelhe, que teve muitas mulheres, concubinas, né, filhos, né, das servas e aquela coisa toda. Não se espelhe, que agora é pela graça. A graça de Deus é sensível, é muito sensível. Vou dizer outro texto aqui, está em Lucas 16, versículo 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério, né? E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Repudiar é a mulher separada, a mulher é se separar, né? As palavras naquela época antiga, né? Ou né? Antigamente, né? Outrora, né? Aí vamos ver como é a diferença. Era dessa forma. Então repudiar é se separar, é se afastar, né? E então tá dizendo o quê? Como é que eu concluo depois desses dois textos? Primeiro texto, que é de Marcos, né, que diz o quê? Que a mulher será, que a sua mulher serão os dois uma só carne. Então, para formar uma carne, existe o quê? Alma, espírito e corpo formam uma carne, entendeu? Para poder a carne estar viva. Se tirar o espírito, a carne morre. Se tirar a alma, a carne morre, né? Se tirar o corpo, aí não existe. Então, nem alma nem espírito. Então, o que acontece? Preste atenção nessa parte. Quando você se torna o cabeça da sua mulher, e a mulher é o corpo, né? O que acontece? Cristo é o cabeça do homem. Eu creio que já viu esse texto. Então, o homem é o cabeça, a mulher é o corpo. Quando você separa, né, a cabeça do corpo, separa mesmo, pega o facão e corta mesmo. O corpo, a pergunta é: o corpo continua vivo? É uma resposta óbvia, né? Até uma criança vai saber responder, né? O corpo vai continuar vivo, continuará vivo, se você separar a cabeça do corpo. É da mesma forma, uma clareza bem simples, é da mesma forma, né? Hoje em dia, pela graça, entendeu? Deve estar em 1 Coríntios 12 ou 2 Coríntios 12, que deixa claro que minha graça te basta, né? A minha graça te basta. Então
Então é pela graça que somos salvos, sem dúvida nenhuma, né? Através do nosso Jesus Cristo, a graça do Senhor. Queridos, então eu estou deixando claro esses dois textos, né? A igreja começou a se corromper. Quem é a igreja? Somos nós, quando nos colocamos em Cristo. Colossenses 1:24, regozijo no meu sofrimento, né? E aí fala aqui, preenchendo que essas aflições, e aí diz mais no final, né? A favor do seu corpo, que é a igreja. Então nosso corpo é a igreja. Então tá deixando claro, entendeu? Deixando claro, nós somos igreja. Então, quando, né, quando a igreja começou a se corromper, né, como é que se corrompe? Deixando de guardar a palavra de Deus, deixando de guardar, né, as leis, né, mandamentos. Deve ser uns 376 ou 77 mandamentos. 337, mais ou menos essa quantidade de mandamentos que tem que ser guardado. Deus resume só em dois, né? Eram 10, resume só em dois, mas se for calcular todos os mandamentos, dá uns 300 e pouco, 376 por aí. Então, a igreja começou a se corromper. Aí Deus levantou quem? Paulo, né? Então eu fiz a primeira pergunta, mas a resposta de Paulo aqui já deixa claro para a igreja, quando ele mandou a carta para corrigir a igreja, né? A carta, né, Romanos, aos romanos, né? Lá para Roma, vamos dizer assim, para os romanos, né? Epístola diz o que? Deixa clara a resposta. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, não é morrendo o marido, né? Não é, é vivendo ainda o marido, unir-se com outra mulher, ou com outro homem, perdão, né? Porém, se morreu o marido, agora que vem a morte, estará livre da lei conjugal, estará livre da lei e não será considerada, né, adúltera se contrair novas núpcias, se casar novamente, né? Então Paulo já deixou claro aí para corrigir a igreja, entendeu? Que só existe um casamento. Mas eu me separei da minha esposa no papel. More sozinho. Não pode ter nenhuma outra mulher na sua vida, entendeu? Mas Deus não vai querer que eu me fique só? Deus não vai querer que eu me fique só. Mas nesse caso, é preferível, se quiser ser salvo, né? Se você quiser ser salvo, porque é pela graça que somos salvos. Não é pela lei de Moisés e nem é, né, pela lei dos reis e nem pela lei, né, de nenhum outro que esteja fornicando ou adulterando. É considerado adultério mesmo um marido separado no papel, né? Ele querer, a mulher viva ainda, ele querer casar com outra mulher, né? É considerado adultério. Se ele casar, ele vai ter que ter a lua de mel, é adultério. Então é simples, né? A igreja se reúne nas casas, porque está em Atos 2, do 42 ao 46, né? No templo, vírgula, né? Aí de casa em casa, partia do pão, a gente faz assim em casa. Nas casas, vai, visita a casa de um irmão, na casa de outro irmão, e aí segue dessa forma, né? A igreja dos discípulos de Jesus era dessa forma. Jesus não mandou construir templo, muito pelo contrário, deu uma ordem. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando, falou e dizendo: toda autoridade me foi dada, né, no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E esse que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ele manda ensinar, ele tem toda a autoridade, sim. Ele manda fazer discípulos, sim. Vai pregando, na pregação, vai querer batismo, se batiza. E depois que batizou, recebe o Espírito Santo,
É claro que você pode ensinar a guardar, né, os mandamentos, a guardar o ensino de Cristo, que é as boas novas do Evangelho. E ele vai cumprir o papel dele, que é estar conosco. Dos ou mais ele estará presente sempre. Então é fato, né, a ordem que ele nos deu. Ele não mandou construir templo. Nós somos templos, né? Deve estar em 1 Coríntios 3. Deve estar no versículo, nos versículos finais, 26, 27, 16, 17, por ali assim. Então é só dar uma conferida aí quem é o templo, né? Colossenses 24, nós somos igreja. Hebreus 3:6, nós somos casa. Cristo, porém, na sua casa, na qual casa, né, somos nós. Não, nós somos a casa de Deus. Cristo na sua casa, na qual casa somos nós. Então ele está na casa de Deus, né? Jesus Cristo é Deus. E no nosso coração ele está dentro de nós, né, nos fazendo como casa de Deus. Então é simples. Então, quando ele falou não separe, não separe. O Pai deixou claro isso quando casou Adão e Eva, né? Não separe e acabou. Adão não tinha opção e nem Eva tinha opção. Teve que permanecer, né, na ordem que Deus deu. Crescer e multiplicar. Discutiu, brigou porque comeu fruto, porque ele perdeu a salvação, por isso, porque aquilo, isso. Não interessa, né? Separou, ficou um tempo afastado, mas ele não pôde pegar ninguém, nem ela pegar ninguém, né? E continuou, e quando chegou a hora, né, foi consumado novamente, né, para poder dar continuação à geração estragada. Por que estragada? Porque o homem pecou. Só nasce filhos estragados. Quem povoou a terra foi Adão e Eva. Só nasce filhos estragados até hoje. Mais de 2000 anos. Né? E só Jesus pode restaurar. Só Jesus pode restaurar o homem. Fazer nova criatura. Mas tem que obedecer a Jesus. E a os profetas. Aqui é Antônio Nery, amém.